Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta semana do alimento diário e vamos desfrutar o dia do sábado. E o ler com oração está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E o título do sábado é Não desprezar as profecias. Paulo deixou a seguinte orientação aos Tessalonicenses: não apagueis o espírito. É interessante notar que nessa passagem o espírito é comparado a fogo que não deve ser apagado. Na Bíblia, vemos algumas passagens a esse respeito. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O fervor está relacionado ao calor. Por isso é essencial que o espírito esteja ardendo em nosso interior. É o que vemos neste outro versículo. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reavivar é abanar, ou seja, é uma ação também associada ao fogo. Sabemos que vivemos nos tempos finais, e a era de Apocalipse é a era dos 7 espíritos, que são as 7 tochas de fogo. Portanto, não podemos permitir que nosso espírito se apague. Antes, ele precisa sempre queimar em nós por meio de invocar o nome do Senhor, desfrutar de sua palavra, cantar hinos espirituais e da comunhão com os irmãos. Encontramos ainda outra advertência a nós: não desprezeis as profecias. Isso significa que não devemos menosprezar a rica palavra que Deus nos tem falado por intermédio dos irmãos. Não podemos ser levianos nem nos esquecer de que o Senhor usa seus servos para falar conosco. Portanto, não vamos desprezar as profecias. O apóstolo Paulo continua sua exortação amorosa. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Como podemos discernir se o que ouvimos é ou não o falar de Deus? Para tanto, há necessidade de algumas perguntas. Essas palavras ministradas levam-me a amar mais Cristo e a Igreja? Elas aumentam em mim a fé, o amor e a esperança? Se a resposta a ambas as questões for sim, podemos receber e também reter tais palavras. Todavia, se o que ouvimos nos leva a desconfiar dos irmãos e a ter um espírito de crítica, tornando-nos secos e desanimados, é porque essas palavras têm problema e não devemos acolhê-las. Ó Senhor Jesus! Amados, valorizemos a palavra profética que Deus nos tem dado, porque ela é salvação para nós, fortalecendo nossa fé e nos indicando qual é a direção atual do Senhor para a nossa vida. Ouvir e acolher o falar profético gerará em nós discernimento para nos fazer desviar de toda forma de mal. Portanto, acolhamos essa palavra no coração, pois ela é poderosa para salvar-nos completamente. Louvado seja o Senhor. Pergunta: o que significa não desprezar as profecias? Amém, queridos irmãos? Aleluia por esse sábado, não é? E a leitura do alimento diário de hoje tem como título Não desprezar as profecias. Senhor Jesus. E é interessante porque lá em Romanos 12, 11, tem um versículo que diz assim: No zelo não sejais remissos, mas sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aleluia por esse versículo, não é? E na vida da igreja é precioso porque nós temos uma prática muito rica, que é invocar o nome do Senhor, é desfrutar da palavra do Senhor, é ouvir os hinos, é ter comunhão com os irmãos. Amados, se nós tivermos essa prática maravilhosa, o nosso viver da igreja vai ser rico, um viver da igreja cheio de experiência. E claro, de forma alguma nós vamos apagar o espírito. Pelo contrário, nós vamos ter um viver fervorosos, servindo sempre ao Senhor.
Ó Senhor Jesus! E na sequência do alimento diário, ainda mostra para nós sobre não desprezar as profecias, não é mesmo? Ó Senhor Jesus! A gente sabe, querido irmão, que hoje o Senhor usa os irmãos para falar a sua palavra. Ó, aleluia por isso, né? E se a palavra que temos ouvido, querido irmão, é uma palavra que nos leva a amar mais Cristo e a igreja, nos leva a amar mais os irmãos, nos leva a ter mais comunhão com os irmãos, nos leva a crer mais na sua palavra e ter um viver e praticar a fé, o amor e a esperança, amados, essa palavra vem do Senhor. Nós devemos reter essa palavra, pois essa palavra verdadeiramente vem do trono de Deus. Por outro lado, se as palavras que temos ouvido têm nos levado a esfriar na fé, têm nos levado a criticar os irmãos, a duvidar da palavra que os irmãos têm pregado, irmãos, essa palavra não vem do Senhor e não podemos reter essa palavra. Ó Senhor Jesus, por isso que o viver da igreja é tão rico, amados. Porque se as palavras que os irmãos têm falado têm nos trazido vida, experiência, o nosso espírito atesta na hora, nosso espírito de fato confirma e nós absorvemos essa palavra. Por outro lado, se a palavra não faz nada, não tem essa reação em nós e nos leva a duvidar, a criticar e a menosprezar as palavras que temos ouvido, irmãos, é porque essas palavras não vêm do Senhor. Não podemos de forma alguma reter essa palavra, não é mesmo? Por isso, amados, vamos continuar amando o Senhor, servindo ao Senhor e guardando sempre a sua palavra em nosso coração. Louvado seja o Senhor por esse sábado. Por isso, não despreze as profecias, amém? Mas continue servindo ao Senhor com muito fervor e alegria. Louvado seja o Senhor. Aleluia.